Saudações, galera. Beleza? Como é que vocês estão? Eu espero que bem. Bom, dando continuidade aos nossos assuntos, hoje a gente vai ver o que é Estado. Mas essa aula de hoje precede uma prova que eu pretendo fazer na semana que vem. E como vocês já estarão estudando do primeiro ao quinto capítulo para fazer o simulado, então eu vou cobrar os mesmos conteúdos numa pequena prova na semana que vem, para que a gente dê continuidade aos estudos. E no segundo momento aí eu faço uma outra avaliação a partir dos outros conteúdos que nós vimos no decorrer desse isolamento social. Tranquilo? Bom, então hoje a, o assunto é o que é Estado. A aula é relativamente curta, já que o capítulo tem uma página apenas, mas a gente vai aprofundar alguns pontos e a sequência dos próximos capítulos também trata de formação do Estado, mas aí de uma forma mais particularizada, porque vai atentar para alguns outros aspectos, como o modelo do Estado moderno, como esse Estado moderno se estrutura, quais são as possibilidades de governos e o que cada possibilidade dessa defende como modalidade de funcionamento. Então a gente vai meio que dar um passo por vez em cada capítulo, porque a gente vai ter uma formação mais bem organizada, mais bem constituída, mais sólida. Tranquilo? Então eu vou fechar a webcam aqui e a gente vai para os slides para dar continuação às reflexões. O que é Estado? Vocês já pararam para se perguntar isso alguma vez? A gente faz parte de um país. País é o que a gente chama de Estado, Estado-nação. Mas vocês já pararam para se perguntar o que significa essa palavra? Bom, do latim status, que quer dizer estar firme. Logo, o Estado é o conjunto de instituições por meio das quais se organiza uma sociedade. E aí, três elementos configuram um Estado. Que elementos são esses? O governo, o território e o povo. Então vamos lá. Quando a gente para refletir sobre um Estado, é preciso pensar que um Estado é um conjunto de órgãos, de forças instituídas que vão funcionar organizando a sociedade. Na nossa condição de Estado brasileiro, nós temos um país governado por três poderes, que são eles o executivo, o legislativo e o judiciário. Como vocês bem sabem, o executivo é responsável pelo governo, por administrar a sociedade. Então, ele é, na esfera federal, a presidência da República, na esfera estadual, o governador, o governo, e na esfera municipal, o prefeito. O poder legislativo, ele, entre outras diversas funções, a gente vai aprofundar lá na frente, mas entre outras diversas funções, ele tem a função de criar leis, de investigar o poder executivo, de aprovar em primeira e segunda instância essas leis. E no Brasil ele é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Essas duas instituições representam o poder legislativo. Na esfera estadual, o poder legislativo é composto pela Câmara dos Deputados Estaduais. E no poder municipal, ela é composta pela Câmara de Vereadores. São eles os responsáveis pela criação das leis municipais. Existe o poder judiciário. O poder judiciário ele tem a função de interpretar a Constituição, de fiscalizar a ação de todos os outros poderes e usar da letra da lei para
colocar em ordem o bom funcionamento da sociedade como um todo. É o Poder Judiciário, cabe ao Poder Judiciário o julgamento, como o próprio nome já diz, e a aplicação das leis. Tranquilo? Então vamos nessa. Quando a gente pensa na divisão do Estado, na formação de um Estado, o Estado ele é formado por três componentes. Não existe Estado sem povo, sem governo e sem território. Calma, mas há uma exceção, apenas uma exceção. Vocês sabiam que existe um Estado-nação que não tem um único cidadão, mas ele existe enquanto Estado-nação? Ninguém nunca nasceu lá nesse Estado. Não há um governo desse Estado. Não há um povo desse Estado, mas ele é considerado uma espécie de Estado-nação. Óbvio que muito mais simbólico do que de fato um Estado-nação. Alguém sabe? Não? O Vaticano. O Vaticano é considerado um Estado-nação, mas não existe um único cidadão nascido no Vaticano. Não existe um governo do Vaticano. O Vaticano é como se fosse um país da Igreja Católica, porque lá é a sede, é o centro de poder dessa igreja. Tranquilo? No mais, o restante de todos os outros países que compõem o mundo, eles têm governo, eles têm território, eles têm um povo. Povo, a população, território, os limites de sua fronteira e governo é exatamente o conjunto de instituições que garantem o bom funcionamento desse Estado, dessa nação. Tranquilo até aqui? Então eu vou seguir. Bom, quando a gente pensa em Estado, a gente lembra, óbvio, do primeiro sujeito a pensar o Estado, que foi Aristóteles. Aristóteles disse que o Estado é uma decorrência natural. Quando ele disse seres humanos, nós somos animais políticos, ele estava dizendo que é da nossa natureza se organizar em sociedade. Bom, se é da nossa natureza se organizar ou nos organizarmos em sociedade, o Estado seria então algo extremamente natural. Por quê? Porque seria uma etapa desse nos organizarmos em sociedade. Já para os sofistas, o Estado ele é fruto de uma convenção social. As pessoas elas fizeram um acordo entre elas e elas criam o Estado e passam a respeitar esse Estado. Por isso, para os sofistas, essa convenção que as pessoas firmaram entre elas é que dá a garantia de existência ao Estado. Na Idade Média, a Igreja defendia que o Estado era fruto da vontade divina. Aqui a gente vai cair naquela teoria do direito divino de governo, quando os reis propagavam a ideia de que eles deveriam governar porque foram escolhidos por Deus para tal missão. E isso vigorou durante toda a Idade Média, e se a gente parar para refletir, os países que ainda conservam suas monarquias defendem esse direito divino de governar. Tranquilo? Já os chamados filósofos modernos ou filósofos contratualistas formularam uma outra ideia de Estado. Para eles, o Estado é fruto de um contrato social estabelecido entre a população e o governante. E através desse acordo, a população abriu mão de sua liberdade de fazer qualquer coisa que desse vontade para se submeter às leis e aos limites impostos pelo Estado. E você deve estar se perguntando, mas Theo, quem é que voluntariamente abriria mão de sua própria liberdade? Eles abriram mão de sua própria liberdade para garantirem a vida. Porque sem leis não há crime. Sem leis não há regras. E qualquer pessoa pode fazer o que quiser, inclusive matar, inclusive roubar, inclusive
qualquer tipo de violência que vocês conseguirem lembrar. Logo, como isso não era crime, todas as pessoas estavam vulneráveis. Então elas optam por abrir mão de uma fatia grande de suas próprias liberdades individuais para conceder ao Estado o poder necessário para conter essa violência toda, estabelecendo limites para a boa convivência social. Não à toa, o sociólogo Max Weber vai defender que o Estado é a instituição com monopólio legítimo do uso da violência. O que é que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo que, segundo a lei, apenas o Estado pode fazer uso da força para manter a ordem dentro dos espaços sociais. Qualquer pessoa que não esteja representando o Estado e fizer o uso dessa violência, dessa força, estará indo contra as leis estabelecidas dentro de um determinado Estado. Tranquilo? Então, vamos adiante. Sim, antes de seguir os tópicos, os contratualistas, os mais famosos são Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Baruch Spinoza é um outro cara que acaba formulando alguns conceitos sobre essa ideia de contrato social, mas os três mais famosos são esses. E a gente vai estudá-los um a um e o que suas teorias contratualistas diziam. Locke, em seu livro O Segundo Tratado sobre o Governo, Thomas Hobbes, em seu livro O Leviatã, e Jean-Jacques Rousseau, em seu livro O Contrato Social. Todos eles discutiram e formularam teorias argumentando sobre esses contratos. A gente vai estudar cada um deles no tempo certo. Então, vamos à sequência do slide. Aqui eu falei de tudo. Bom, para Karl Marx, o Estado como elemento de dominação. O que é que Marx está pensando? Marx está argumentando que o Estado ele serve para dominar os sujeitos que têm menos posses em benefício daqueles que têm mais posses. Ou seja, o Estado então legitimaria essa desigualdade social presente na sociedade. E o Estado, segundo Marx, estaria então a serviço dessas classes privilegiadas. Tranquilo? Há quem concorde, há quem discorde, mas vivemos numa sociedade em que nos é dado a possibilidade de pensar sobre. E você? Concorda, discorda? Quais são os seus argumentos? Bom, seguindo por essa linha, a gente pode categorizar as modalidades de governo em duas formas. República, quando esse sujeito ele é escolhido pelo povo para governar e existe um tempo de governo, sejam 4 anos, sejam 5 anos, sejam 6 anos, mas existe um tempo limite para que ele governe. E ele foi eleito pelo povo para se tornar o representante. Logo, isso é uma república. Bom, para além da república, existe a situação que o poder é hereditário, ou seja, o poder passa de pai para filho, ou de pai para filha, ou de pai para ou do rei para um parente próximo na linha de sucessão. E isso se dá na monarquia. Na monarquia, as pessoas não são cidadãs, elas são súditas. São súditos que vão serem governados pelo rei ou pela rainha. Isso é uma monarquia. Tranquilo até aqui? Bom, deixa eu ver o próximo tópico. Tanto na república quanto na monarquia, existe a possibilidade do que a gente chama de parlamentarismo. O que seria o parlamentarismo? O parlamentarismo é uma modalidade de governo em que existe um chefe de Estado
e existe um chefe de governo. Então, vou pegar o exemplo da monarquia parlamentarista inglesa. Na monarquia parlamentarista inglesa, que é a mais tradicional do mundo, nós temos a rainha como a chefe de Estado. A rainha, ela é uma figura simbólica. Ela não governa, ela reina. Então, ela está ali como uma imagem, como um símbolo da Inglaterra monárquica. Mas ela não toma nenhuma decisão diplomática, ela não governa, ela não define os rumos do país. Ela é uma chefe de Estado. O chefe de governo é o primeiro-ministro que é escolhido pelo parlamento. E esse sim, o primeiro-ministro, ele governa a Inglaterra. É ele quem toma as decisões, é ele quem dá a canetada final na aprovação de leis, é ele que propõe, aceita ou recusa as políticas públicas que são propostas pelo parlamento. Esse é o modelo parlamentarista. No modelo presidencialista, o presidente ele acumula na sua função a função de chefe de Estado e também a de chefe de governo. Ou seja, ele não apenas simboliza o poder executivo, mas ele também governa e aponta os rumos que o país deve tomar. Tranquilo? Essa é a diferença entre um governo parlamentarista e um governo presidencialista. Tranquilo? Então vamos ao próximo tópico, deixa eu só verificar. Democracia e ditadura. Bom, uma democracia é onde, dentro dessa modalidade de governo, você tem liberdade de expressão. Você participa das escolhas dos líderes que vão compor o governo. A democracia, ela pode ser direta, quando o povo participa diretamente opinando sobre o que quer e como quer. E ela pode ser indireta ou representativa, quando o povo elege alguns representantes para governar em seu nome. É o que acontece no Brasil. O Brasil é uma democracia representativa. Mas mesmo você escolhendo alguém para governar por você, ainda assim você tem direito de opinar, você tem liberdade para se expressar. Bom, se tratando da ditadura, é exatamente o contrário. A ditadura, os ditadores chegaram ao poder pelo uso da força, não são bem-vindos no poder e você não tem liberdade para questionar um governo ditatorial. Ele impõe pela força os valores e os desejos que ele quer para aquele país. A gente tem hoje diversos cenários de ditaduras, mas uma clara é a ditadura da Coreia do Norte, onde as pessoas assistem, inclusive na televisão, ao que o governo deseja que elas assistam. Tranquilo? E, por fim, o último tópico, o monopólio da violência que eu já havia tocado é um privilégio apenas do Estado. Só o Estado pode usar da força para atingir seus objetivos. Se o cidadão comum o fizer, ele estará cometendo um crime, ele estará infringindo a lei. Tranquilo? Lembrando que se você tiver alguma dúvida, anota no seu caderno, eu tiro na próxima live, tira dúvidas. E semana que vem a gente vai fazer uma pequena prova. Então, estudem os 5 primeiros capítulos, são capítulos muito curtos e falam praticamente do mesmo tema. E a gente vai ter uma pequena avaliação. Tranquilo? Então, até a semana que vem. Se houver qualquer outra dúvida, vocês têm meu zap, é só me chamar, que na medida em que eu for vendo essas mensagens, eu vou respondendo. Ah, e respondam à atividade do capítulo. Afinal de contas, assunto estudado é exercício cobrado. Valeu, até mais e um forte abraço. Tchau, tchau.